Hi everyone and welcome. I am very pleased today to be joined by Olá a Gideon todos, Levy, sejam bem-vindos. Estou Israeli muito journalist feliz hoje por and columnist receber for Gideon Levy, Haaretz. um jornalista israelense muito renomado e colunista Really do look forward Haaretz. to picking your Estou brains realmente about ansioso para ouvir what sua is happening opinião in sobre o que your está part of the world. acontecendo na sua região do mundo. I, I thought Achei maybe que a good talvez um bom place we ponto could de start partida seria discutir os objetivos de Israel em Gaza. the objectives Sei que of você escreve sobre isso, Israel in mas Gaza. quais você vê como os principais Right objetivos de now. Israel? What E do you você see as acha que being esses the main objetivos são objectives of alcançáveis? Israel? And do you see these objectives as being achievable? Uh, I am Estou tão desesperado que não sei por onde começar. Por um lado, tenho a sensação de que não há objetivos reais. No início desta guerra, ou deste ataque, vamos chamá-lo de ataque brutal e não de guerra, ficou muito claro que Israel queria punir Gaza, não apenas o Hamas. Você sabe, o dia 7 de outubro foi realmente um evento traumático em Israel, e havia necessidade de fazer algo, de punir e de se vingar. Mas 9 meses depois, quando você vê que isso continua, e continua com uma intensidade terrível, só no último dia quase 100 pessoas foram mortas, quase todas inocentes, 22 crianças. Só no último dia, enquanto conversamos agora, você percebe que genocídio é a palavra. Agora, não é que Israel esteja planejando um genocídio, nem mesmo o governo, mas está muito claro que nada é mais barato do que a vida das pessoas em Gaza. the life of the people in Gaza, and they are serving as toys in a game. E eles estão servindo como peças em um jogo, principalmente um jogo político doméstico, no qual Netanyahu e seu governo querem continuar o máximo que puderem. E o mundo permite isso. Netanyahu tem sua própria agenda, e seus parceiros têm suas próprias agendas. Os parceiros de Netanyahu, na coalizão, têm uma agenda muito clara. Eles querem ver uma limpeza étnica em Gaza. Eles querem ver Gaza sem palestinos. É muito claro, e eles não escondem isso. Com Netanyahu, é mais complicado porque é uma combinação de alguns elementos ideológicos e, obviamente, também alguns elementos políticos. Ou seja, enquanto essa guerra continuar, seu governo existe. No momento em que essa guerra acabar, seu governo vai desmoronar. Pensar que milhares e dezenas de milhares de pessoas estão sendo mortas enquanto falamos, e há tantos meses, por razões políticas domésticas, isso é devastador. This is devastating. Is it, again, even if Israel puts Mesmo que something Israel in this, coloque is tudo it- nisso, Netanyahu realmente pode alcançar esse objetivo? Trump spoke about, Eu sei que Trump falou sobre remover cada homem, mulher e criança de Gaza, mas uma limpeza étnica de 2 milhões de pessoas nessa escala, especialmente considerando que os países vizinhos não estão interessados em recebê-los, você acha que isso é realista? Porque às vezes parece que Israel, ou pelo menos Netanyahu, se colocou em uma situação sem saída ao definir esses objetivos. No, this will never happen. Não, isso nunca vai acontecer. A transferência nunca vai acontecer porque é praticamente impossível. Mas o que Donald Trump fez foi legitimar a transferência como uma política legítima. Isso nunca vai acontecer. E eu disse isso desde o primeiro dia. E isso não me preocupou tanto, porque eu sabia que nunca aconteceria. Porque ninguém vai aceitar aqueles 2,3 milhões de palestinos de Gaza. Mas enquanto isso, estamos mudando todos os nossos valores. E enquanto isso, milhares de pessoas estão sendo mortas, massacradas. People are being killed, slaughtered. Now, those days that we are talking now are really Esses dias em que estamos conversando agora são realmente... Não consigo exagerar o quão dramáticos eles são, porque Trump está no Golfo agora, e eu realmente estou esperando. Até agora, ele ignorou Gaza. Ele está lá há um dia e meio. Houve eventos dramáticos, incluindo o reconhecimento do presidente da Síria e o cancelamento de sanções. Realmente boas notícias, notícias muito boas, algum tipo de esperança, mas não vejo ele se envolvendo com Gaza neste momento. Ele mal menciona Gaza, talvez amanhã em Doha, talvez depois de amanhã. Mas o único que pode parar Israel agora é Donald Trump. E eu tenho a sensação de que ele não vai fazer isso, mas não tenho certeza. Ainda tenho alguma esperança.
What is the situation on the ground in Gaza now? Qual é a situação em Gaza neste momento? Como você acompanha isso de perto? Em que medida as pessoas estão desnutridas agora? Estamos diante de uma possível escalada ou intensificação da crise humanitária. Some escalation or intensification of the humanitarian crisis? I'm sure, Glenn, that you know the answer by yourself. I mean, there is... Tenho certeza, Glenn, de que você mesmo sabe a resposta. Quero dizer, existem as estatísticas que são horríveis, estatísticas da ONU. Todo dia surgem novos números, mas não se trata apenas dos números. É muito claro que a fome, 1 em cada 5 pessoas em Gaza está passando fome. Mais de 90% das pessoas em Gaza, se não 100%, não recebem comida suficiente. Mas eu sempre penso nos indivíduos. Tenho um amigo em Gaza com quem trabalhei por muitos anos. Ele tem 63 anos, sofreu um derrame e é diabético, precisa de insulina. E uma semana atrás ele me disse que estava com as 2 últimas gotas de insulina. He was left with the last 2 drops of insulin. I didn't call you ever since then, but we know what happens to... Eu não liguei para ele desde então, mas sabemos o que acontece com pessoas na condição dele quando não tem insulina. Ele não é uma exceção. Ele é Gaza. Essa é Gaza agora. Acho que nenhum de nós consegue imaginar o que significa viver lá, quando em um bom dia você consegue um pedaço de pão ou uma porção de arroz, quando seus filhos choram porque estão passando fome, quando não há remédios e, acima de tudo, quando Israel continua com esses bombardeios. Eu não entendo. Qual é o propósito agora de bombardeá-los? Qual é o objetivo final? E não há resposta. What's the purpose? What's the end game? And there is no answer. What's the impact, though, from this? Qual é o impacto, porém, dessa guerra na sociedade israelense? Está se tornando algo normalizado? Ou existe alguma oposição crescente a essas políticas? Ou é principalmente uma oposição ao Netanyahu? Is it mostly just opposition towards Netanyahu? After the tragedy of Gaza, this is the most depressing thing. Depois da tragédia de Gaza, isso é a coisa mais deprimente, porque não existe uma oposição de verdade. Existe uma oposição ao Netanyahu, muito vocal, muito dedicada e bastante eficaz. Há um grande protesto pela libertação dos reféns. Mas muitas vezes, quando ouço a alternativa israelense, a chamada esquerda ou liberais, chego à conclusão de que em Gaza só existem algumas dezenas de pessoas que importam, ou seja, os reféns. Eles são os únicos que são vistos como vivendo em Gaza. Eles são as únicas vítimas de Gaza. Ninguém fala sobre os milhões de vítimas em Gaza. E não é que eu subestime a tragédia dos reféns. É só isso. Não há um político sério que fale sobre o destino de Gaza, sobre as vítimas de Gaza, sobre os crimes que estamos cometendo diariamente. Ninguém em todo o espectro político. Todos lutam contra Netanyahu. Todos lutam pela libertação dos reféns e não se importam nem um pouco com o sofrimento em Gaza. Isso, depois do sofrimento em Gaza, é o fenômeno mais deprimente. In Gaza, the most depressing phenomena. Well, there's also a lot of focus, as you suggested. Bem, também há muita atenção, como você sugeriu, em Netanyahu, com relatos de divisões internas dentro da sociedade israelense. E também na TV israelense você vê ex-integrantes das forças de defesa de Israel e do Mossad que estão mais ou menos chamando Netanyahu de traidor na televisão. Está começando a parecer quase como... A linguagem é quase a de não uma guerra civil. Isso seria um exagero. Mas será que está caminhando por uma direção muito perigosa em termos de como as diferentes forças políticas estão se voltando umas contra as outras? Different political forces are turning on each other. I don't think so. Because the Israeli Eu não acho. Porque o centro e a esquerda israelense são bastante passivos. Eles falam, protestam, mas nunca chegariam a uma guerra civil. Não está no DNA deles. Não consigo nem pensar em um indivíduo que faria coisas horríveis. Quero dizer, todos os assassinatos políticos na história de Israel foram cometidos por pessoas de direita. Toda a violência sempre veio da direita. A esquerda em Israel, para o bem, ou talvez também para o mal, nunca é realmente violenta. Bastante relutante, talvez mimada, talvez ameaçadora. Você decide como definir. Mas eu não vejo um perigo real de guerra civil. But I don't see a real danger of a civil war. And above all, let's remember that the difference E acima de tudo, vamos lembrar que as diferenças entre Netanyahu e este governo e a alternativa, a oposição,
são menores do que parece de fora. Todos concordam em continuar a guerra, a menos que seja possível libertar os reféns. Mas uma vez que os reféns sejam libertados, a oposição não tem objeção em continuar essa guerra. Eles só querem ver os reféns de volta. Mas depois disso, do ponto de vista deles, você pode fazer o que quiser. Não existe uma alternativa real em relação à ocupação ou ao apartheid. Não há um único político judeu sionista em Israel que defenda o fim da ocupação, o fim do apartheid ou o fim dos crimes. Ending the occupation or ending the apartheid or ending the crimes. How does this affect Como isso afeta não apenas a região mais ampla, mas o sistema internacional? Israel? Diante do genocídio em Gaza, é visto como muito problemático que muitos dos parceiros de Israel estejam se distanciando. Novamente, não tanto a classe política na Europa ou nos Estados Unidos, mas entre o público você vê uma grande mudança, um certo afastamento. Então isso é uma grande questão em Israel ou é visto como algo temporário que talvez vá passar? Or is it seen as something temporary that will perhaps blow over? Both are not precise. What Israelis Ambos não são precisos. O que os israelenses dizem para si mesmos é que o mundo é antissemita, que todos estão contra nós, não importa o que façamos, que todos nos odeiam, não importa o que façamos. E com isso, esse é o melhor escudo protetor, porque assim você não é responsabilizado por nada. É sobre o mundo ser antissemita. E, portanto, as pessoas se preocupam menos com isso. Em termos pessoais, quero dizer, há alguma preocupação. A maioria das companhias aéreas não voa para Israel no momento, e há todo tipo de desculpas, segurança e assim por diante. Acho que para quem viaja para o exterior, há alguns incidentes inconvenientes na Europa. As pessoas tentam esconder sua identidade israelense quando vão para o exterior. Existe a sensação de que devemos esconder isso, mas não há vergonha real pelo que estamos fazendo. E não há sentimento de que a culpa é nossa, não do mundo. A maioria dos israelenses está totalmente convencida de que o mundo é antissemita. Nada pode ser feito a respeito, e temos que lidar com isso como lidamos com o mau tempo. done about it, and we have to deal with it like we deal with bad weather. How about the concern for E quanto à preocupação com, não estados adversários, mas estados como Egito ou Jordânia, que têm governos que são, se não amigáveis, pelo menos cooperativos com Israel, enquanto suas populações ficam mais indignadas ao ver o que está acontecendo em Gaza? Existe uma preocupação de que uma população muito insatisfeita nesses países possa forçar uma mudança de governo, ou pelo menos de política governamental, seja no Egito, na Jordânia ou em outros países. in either Egypt, Jordan, or other countries? Look, Glenn, as long as there are Olha, Glenn, enquanto não houver medidas concretas que afetem qualquer israelense, e essas medidas não foram tomadas por ninguém, nem pelo mundo árabe, nem pela Europa, nem pelos Estados Unidos, nossas vidas continuam as mesmas. Os israelenses não estão pagando um preço pelo que está acontecendo, ou pelo menos não um preço muito concreto. Existe uma nuvem sobre cada israelense nos últimos 19 meses. Há grandes preocupações sobre o futuro, mas a sensação é de que isso é inevitável, inevitável, que não podemos evitar. Essa é a palavra. E enquanto essa for a crença, então isso não trará nenhuma mudança. then it will not bring any change because people are concerned, no doubt. Porque sim, as pessoas estão preocupadas, sem dúvida. As pessoas sentem que algo deu errado, sem dúvida. Mas elas não acham que a culpa é de Israel, de jeito nenhum. Tudo é justificado. Se você matou, nas últimas 24 horas, 22 crianças em Gaza, a mentalidade média diria, não tínhamos outra escolha. Talvez elas merecessem porque cresceriam e se tornariam terroristas, então temos que matá-las. Então, não há sentimento de que as pessoas assumam qualquer tipo de responsabilidade ou culpa pelo que Israel está fazendo. A culpa é toda sua, do mundo. Vocês é que deveriam ser acusados, não nós. The world, you should be accused, not us. How would this work? What do you see as a post-Cold War? Como isso funcionaria? Como você vê a situação pós-Guerra Fria, então? Porque, como você disse, se fosse depois de 7 de outubro,
se Israel tivesse atacado com força novamente por vingança ou para punir, isso também poderia ser justificado pela necessidade de dissuadir ataques semelhantes no futuro, mas depois recuasse e dissesse, missão cumprida, o objetivo era vingança. Seria uma coisa. Mas dado que isso já dura tanto tempo, é possível que, uma vez que as mortes parem e que, com sorte, em algum momento haja um cessar-fogo permanente, as coisas possam voltar a ser como eram antes. Ou Israel vai exigir controle total sobre Gaza se não conseguir fazer uma limpeza étnica. Parece que será difícil reconstruir tudo isso. Não tenho certeza se será difícil. Acredito que será impossível. As coisas mudaram. No dia 7 de outubro, a sociedade israelense e a opinião pública israelense mudaram drasticamente. Quase todos os israelenses, com uma pequena minoria, acreditam que após o 7 de outubro, temos o direito de fazer o que quisermos. Não há limites, nem legais, nem morais. E não há esperança de qualquer tipo de paz, estabilidade, coexistência ou acordo com os palestinos. Momento. E será muito difícil, se não impossível, se não medir a situação. Diante do fato de que os palestinos não têm sua própria liderança, eles vêm carecendo de liderança há muitos anos, e obviamente também carecem de qualquer tipo de unidade. Como você sabe, eles estão divididos e realmente faltam líderes corajosos. Será muito mais fácil para os israelenses continuarem acreditando que não há um parceiro, que eles não são realmente seres humanos, e isso pode durar por muitos, muitos anos. O 7 de outubro, além dos crimes do 7 de outubro, também criou alguns fenômenos irreversíveis que eu não vejo nenhum tipo de liderança de nenhum dos lados sendo capaz de corrigir. Mas se essa guerra continuar, não são apenas as vítimas humanas. Existem limitações para Israel. Eu sei que eles podem conseguir todas as armas que quiserem dos americanos e europeus, mas não houve um êxodo de pessoas, desafios econômicos ou declínio, interrupção de corredores de transporte físico, por causa do Iêmen, por exemplo. É possível que esteja vindo uma crise econômica, ou isso também, imagino, está sob controle? Antes de tudo, eu não sei como explicar, mas não há crise econômica. Existem muitas preocupações, mas ela já deveria ter acontecido há muito tempo. Há tantos motivos para enfrentarmos uma crise econômica, e ela não vem. Eu não sou economista e não tenho explicação. Nossa vida continua mais ou menos a mesma. Há uma nuvem muito pesada sobre os israelenses e sobre Israel. As pessoas estão preocupadas. As pessoas estão desesperadas. As pessoas vivem. Mas sabe, quem pode sair? Aqueles que estão saindo, mas não é tão fácil se mudar. Você tem seu trabalho, sua família, seu idioma, sua casa. Não é tão fácil ir embora. Então existe uma certa onda lá fora, mas eu não exageraria sobre isso. Talvez sejam milhares, talvez dezenas de milhares. É muito difícil medir porque você não sabe, ou aqueles que saem podem também voltar muito em breve. O clima está muito, muito conturbado, deprimido, mas isso não significa que Israel está se mudando para fora de Israel. Isso não acontece. Não, isso consigo ver isso que tem categoria de bem. Quão séria é a argumentação de que pode haver tensões crescentes agora entre os militares e a classe política? Em certa medida, não apenas em Gaza, mas também porque Israel agora, com o conflito com o Líbano, as incursões na Síria, os combates contra o Iêmen e também o potencial de guerra com o Irã, os militares ficaram de certa forma sobrecarregados. Você acha que isso também é exagerado? Do you think this is also exaggerated? Você é um cientista político, e eu estudei ciência política há muitos, muitos anos, e sempre nos perguntávamos, é possível um golpe de Estado em Israel? Pode ser que o exército assuma o poder?
E sempre respondíamos que não era necessário, porque o exército já é poderoso o suficiente mesmo sem um golpe de Estado. É a primeira vez que esse atrito, essa tensão entre o governo e o exército é visível, e talvez a primeira vez que exista nesses parâmetros. Sim, há cada vez mais tensão, mas isso não levará a um golpe de Estado porque o exército em Israel é extremamente obediente, e não vejo isso acontecendo. E acho que não se esqueça de que muitos dos políticos são ex-generais em Israel. Many of the politicians are ex-generals in Israel. Don't forget that everyone is in the army in Israel. Não se esqueça de que todos fazem parte do exército em Israel. Não há uma separação real entre o exército e a sociedade civil, porque tudo é muito misturado em Israel. O exército ainda é admirado, valorizado e, com certeza, perdoado por quaisquer crimes. Eu não ficaria surpreso se este governo em breve legislasse uma lei, eles já falaram sobre isso, tornando ilegal criticar o exército em Israel. O exército é uma vaca sagrada, de certa forma. Este governo tentou mudar isso, mas de uma maneira muito distorcida. Mas, de qualquer forma, não vejo o perigo de um golpe de Estado por parte do exército, e não vejo esses atritos entre o exército e o nível político como algo que deva nos preocupar, porque acredito que no fim das contas eles vão encontrar uma forma de caminhar juntos, pois dependem uns dos outros. Além disso, uma questão importante que quero levantar é que parece que Netanyahu gostaria de envolver os Estados Unidos em uma guerra com o Irã. Ele parece ser bastante aberto em relação a isso. Quão provável você acha que isso realmente aconteça? E se Netanyahu tivesse sucesso, isso é algo com o qual o exército também teria cautela? Ou eles veriam isso como uma oportunidade? Novamente, como alguém de fora, não está claro para mim até que ponto Netanyahu e os militares teriam diferenças em relação à forma como veem o potencial de uma guerra com o Irã. No passado, o exército, junto com algumas outras agências de defesa, foram os responsáveis por impedir Netanyahu de atacar o Irã. Houve mais de uma ocasião em que isso esteve em pauta, e as instituições militares disseram não. Neste momento, estamos em uma fase diferente, porque Netanyahu está muito mais beligerante do que nunca. Ele também era muito cauteloso ao empregar o exército. Até esta guerra, ele havia iniciado menos guerras do que qualquer outro primeiro-ministro em Israel, e por isso eu o apoiei por um tempo. Mas não vejo isso acontecendo sem algum tipo de sinal verde dos Estados Unidos. A questão é, será que os americanos finalmente vão dar permissão para Israel agir? No momento, Donald Trump continua falando sobre um acordo. Donald Trump keeps on speaking about a deal. I can only pray and cross my fingers that he will get the deal. Só posso rezar e cruzar os dedos para que ele consiga o acordo, que, aliás, será exatamente o mesmo acordo que o próprio Donald Trump cancelou quando assumiu a presidência em seu primeiro mandato. Mas quem se importa? Contanto que seja um acordo, será mais seguro para todos e melhor para todos, em vez de outra aventura militar, cujo desfecho ninguém pode prever. E ninguém sabe até onde isso pode ir. Não sabemos. Será que Israel realmente consegue bombardear todas as instalações nucleares do Irã? Não tenho certeza se isso é possível. Só posso torcer para que não cheguemos a esse ponto. Mas não há garantias, porque vivemos tempos loucos. Se Donald Trump permitir que Israel faça isso, Israel fará. If Donald Trump will let Israel do it, Israel will do it. Mas voltando à questão de Gaza, novamente, há algum otimismo em relação aos Estados Unidos conseguirem retomar ou pelo menos reviver o antigo acordo com o Irã. Mas e quanto à resolução de Gaza? Existe atualmente algum caminho sério para resolver isso por meio de negociações, ou essa possibilidade já não existe mais? Não, existe, antes de tudo, uma maneira de parar a guerra e se retirar de Gaza. Isso depende apenas de uma pessoa, Donald Trump. Se ele quiser que Israel faça isso, Israel fará em questão de dias, não semanas, porque Israel depende dos Estados Unidos como nunca antes. Ele realmente usaria essa influência?
É possível acabar com isso, libertar todos os reféns e se retirar de Gaza. A questão é, o que vem depois? Ok, Israel se retira de Gaza, os reféns são libertados, e depois? The hostages are released, and then what? We are getting back to the siege. We are getting back. Estamos voltando ao cerco. Estamos voltando à situação em que 2,3 milhões de pessoas vivem em uma jaula. E ninguém tem um plano. Ninguém tem um plano sobre o que fazer com Gaza ou quem vai administrá-la. O Hamas está lá para ficar, então continuaremos com o Hamas. Quero dizer, essas são questões que ninguém realmente trata com seriedade. E por isso é tão deprimente pensar em qualquer tipo de futuro quando se vê que não existe nem mesmo uma visão. Ok, vocês querem continuar a guerra, você quer cagar a guerra, mas qual é o seu objetivo final? Ninguém Road. But what is your end game? Nobody knows. Yeah, I was gonna say, is there any end game here? Again, if you go down Eu ia dizer, existe algum desfecho possível aqui? Novamente, se você for a questão central de como resolver isso, há alguém em Israel que apoiaria um Estado comum, com direitos iguais para todos, ou apoiaria um Estado palestino separado? Porque parece que a terceira opção teria que ser novamente recorrer à guerra e à limpeza étnica. Sim, é um pouco estranho. Não estamos nem um pouco mais próximos de ter um caminho para qualquer tipo de acordo possível, porque, como você disse, qualquer cessar-fogo agora apenas interromperia temporariamente as mortes. Mas se eles forem, como você disse, colocados de volta em gaiolas, vamos acabar na mesma situação mais adiante. We're gonna end up in the same situation down the road. Absolutely, and those alternatives are even not. Com certeza. E essas alternativas nem sequer sendo discutidas em Israel, porque ninguém acredita em qualquer tipo de acordo com Gaza. Ninguém acredita em qualquer tipo de acordo com os palestinos. E com certeza, não o governo. Então é realmente um limbo em que continuamos matando sem nenhum propósito e sem nenhum plano. E não há horizonte. Não há horizonte. Na minha opinião, a solução de 2 estados já morreu há muito tempo, e precisamos reconhecer isso por causa dos 700 mil colonos. E se for assim, qual é a alternativa? As pessoas nem sequer discutem isso em Israel. Está totalmente fora de questão desde o dia 7 de outubro. Para onde estamos indo? Para onde queremos chegar? Você não encontrará um israelense que tenha uma resposta. Well, Acho que a principal preocupação agora, além do genocídio em Gaza, é a possibilidade de isso realmente se transformar em uma guerra mais ampla. Só para finalizar, você tem alguma previsão sobre o que vai acontecer? Porque vemos a possibilidade de confrontos até mesmo entre Israel e Turquia. A situação no Iêmen ainda não foi resolvida, como vemos agora. O Líbano também não foi solucionado. O Irã, claro, é o grande desafio. Mas você tem alguma expectativa ou previsão para os próximos meses? O que esperar? Expectations or predictions over the next few months? What to expect? The horrible thing that it depends mainly on Donald Trump. O terrível é que isso depende principalmente do Joe Biden. As chaves totalmente nas mãos dele. E ele é muito difícil de prever. Ele pode dizer uma coisa hoje e no dia seguinte dizer o oposto. Vocês sabem disso na Europa, e nós sabemos disso aqui no Oriente Médio. Agora mesmo, enquanto conversamos, estou acompanhando ele no Golfo. Ele parece um pacifista, parece alguém que realmente pode fazer a diferença. Mas posso confiar nele? Posso confiar que ele vai até o fim e realmente vai fazer a diferença? Não posso. Com certeza ele é mais promissor do que seus predecessores como Donald Trump, Barack Obama e o próprio Joe Biden, que falavam tão bem e tinham ideias tão boas, mas não fizeram nada. Nada. Continuou fornecendo munição e armas para Israel e agiu exatamente de acordo com as exigências israelenses, sem qualquer condição. Esse foi um relacionamento muito doentio, no qual Israel recebia tudo o que queria, sem pagar qualquer preço pelo que fazia, sem qualquer responsabilização, sem qualquer tipo de sanção, por coisas que são universalmente reconhecidas como crimes de guerra. Então Donald Trump vem de uma direção diferente, mas confiar nele ou por estar com qualquer esperança nele é infelizmente algo muito, muito frágil e muito improvável.
very, very fragile and very, very far-fetched. But, the coming days will be crucial. Mas você sabe, os próximos dias serão cruciais, sem dúvida. Quero dizer, se conversarmos daqui a uma semana, saberemos mais. Porque nesses dias ele pode fazer algo. E se não fizer, saberemos que estamos condenados a continuar com essa guerra até Deus sabe quando. Mas minha principal preocupação nesses dias, você sabe, todas essas questões estratégicas são muito importantes, mas no fim das contas, o mais urgente agora é salvar o povo de Gaza. Nenhum de nós dois, Glenn, faz ideia do que eles estão passando. E alguém precisa salvá-los. E eu não sei, não vejo quem vai salvá-los. Agora compartilhe do seu pessimismo quanto a isso. Um dia, Trump é o pacificador. No dia seguinte, ele está pedindo a completa limpeza étnica de Gaza. Então ele fica indo e voltando. De qualquer forma, Gideon Levy, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito seus insights. Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado por me receber. Tudo bom.